Mãe, vou colocar nesse chão que ficou aqui também, ó. Você tem que falar, você tem que ficar quietinha agora. Só uma. Olha, já. Ver se dá certo nesse link. Ainda tempo, né? Mas sim. Sempre assim. Boa noite, estão me ouvindo? Fazendo meu rir no grupo aí, gente. Ouvindo, o pessoal tá chegando, tá conectando todo mundo. Vê aqui o Marlon, o Luiz, Josi. Oi, estão me ouvindo? Olá, pessoal, como a gente havia combinado, no início da semana, no meio da semana, a gente falou com o pastor, a gente já está fazendo o culto de jovens online. Infelizmente, a situação se agravou um pouco, não somente o culto de jovens, né, mas algumas outras atividades, se não todas as atividades presenciais da igreja. A gente vai passar a fazer online os cultos também, devido ao coronavírus aí que tem chegado aí no nosso país, tem chegado na nossa região, vários casos aparecendo, e a gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente sabe que Deus está cuidando da gente, Deus protege a gente, porém Deus fala na sua palavra que a gente tem que ser prudente, né? E a gente tem que ter vigilância e também não tentar a Deus. A gente lembra aquela passagem quando Satanás tentou a Cristo, falou, levou ele no alto do monte, falou, do pináculo, pediu para ele se jogar, né? A palavra de Deus fala que aos anjos daria ordem para pegar ele, né? Proteger ele, e Cristo usou a própria palavra de Deus, que fala para não tentar o Senhor teu Deus. Então, a gente, como cristãos, obedientes à palavra de Deus também, a gente não vai ficar tentando a Deus, a gente não pode achar que Deus vai nos proteger a qualquer situação, a gente se colocando em risco. Tá? Um dos cuidados que Deus tem conosco, como a gente já havia conversado, colocar pessoas sábias, pessoas profissionais que podem nos dar orientação, podem nos aconselhar quais são as melhores medidas de segurança. As pessoas estão aí, nossos governantes, profissionais da saúde, estão o tempo todo analisando e nos dando orientações. Também nós devemos ser obedientes aos nossos governantes, né? Isso a palavra de Deus também nos ensina isso, porque é Deus quem escolhe cada um dos reis, no nosso caso são governantes, não são reis mais, mas acaba sendo no mesmo sentido. Então, por esse motivo, nós estamos nos reunindo. É lógico, não substitui a nossa reunião presencial, né? Muito melhor estar unidos presencialmente, poder ter comunhão, conversar, abraçar os irmãos. Porém, essa é uma
realidade do evangelho, a palavra de Deus está se espalhando aí pelo mundo, porque a internet não tem limites, a internet atinge em todos os lugares. Como de costume, nós vamos iniciar com o corinho. Vou cantar o corinho 70, Meu Bom Pastor. Se alguém conhecê-lo, pode acompanhar em casa também. A gente vai cantar esse corinho. Bom Pastor é Cristo, né, que nos conduz aí pelos melhores caminhos e as calmas águas. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me a calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei. Gostaria de fazer uma oração antes da gente cantar mais um corinho, e logo em seguida a gente vai iniciar com a palavra de Deus. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que você nos dá, ó Pai, de estar lendo a tua palavra, de estar louvando a ti. Obrigado, Senhor, pela tecnologia que o Senhor providenciou para nós podermos ter, de certa forma, uma comunhão, ter um partilhamento da sua palavra, ó Pai. Venho lhe pedir, ó Pai, encarecidamente perdão pelos nossos pecados. Diz, Senhor, que esteja abençoando, ó Pai, o mundo, esteja abençoando nosso país, abençoe, ó Pai, os governantes, os profissionais da saúde, ó Pai, os pesquisadores, que eles possam, ó Pai, ter sabedoria para encontrar a cura, ó Pai, os remédios, para poder tratar aqueles que já estão contaminados, infectados, ó Pai, que aqueles que ainda não estão, ó Pai, protege-os, Senhor, protege cada um de nós possamos, ó Pai, ter sabedoria também para acatar os conselhos, acatar as regras, ó Pai, e tomar o maior cuidado possível, Pai, aqueles que não têm como poder se isolar, que precisam trabalhar, que precisam estar nos seus locais de trabalho, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, ó Pai, os profissionais de segurança, cuide deles, ó Pai, que eles possam, ó Pai, não ter, ó Pai, contato com o vírus, e se caso tiver, o Senhor protege-os, ó Pai, para que não possam vir a ter complicações, ó Pai. Eu lhe peço, desde já, que abençoe, ó Pai, tudo que será feito aqui, abençoe a palavra, que possa, ó Pai, ter efeito no coração de cada um que esteja ouvindo, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Vamos cantar o corinho Há Momentos. Quem estiver com o corinho é o corinho 65. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança de que ele há de voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança de que ele há de voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Lá no Calvário
Calvário, Cristo mostrou todo o seu amor por nós, né? Tudo que Deus nos amou foi demonstrado lá, a gente já viu um pouquinho disso hoje na palavra de Deus. Gostaria de convidar vocês a acompanharem nas suas Bíblias aí em casa, ou onde vocês estiverem nesse momento, Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 12 até o 14. Colossenses 1, do 12 ao 14. A palavra de Deus diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o seu reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E nós vemos algumas palavras que talvez algumas pessoas não conhecem, mas as palavras têm grandes significados, né? Uma delas é idôneo. O que seria uma pessoa idônea? Uma pessoa adequada, uma pessoa apta, perfeita para um determinado propósito. A gente vê também potestade. Potestade está relacionada a poder, a qualidade daquele que tem um poder, de que tem um reino, condição de quem manda, ou seja, é um reino, um reinado. A gente também vê a palavra redenção, significa salvação, resgate ou livramento, e também a remissão, que é o perdão, que fala remissão dos pecados. Então aqui está falando que a gente dá graça aos pais que nos fez idôneos para o seu reino de luz, né? Mas vamos entender um pouquinho, para entender o que está falando aqui, a gente precisa voltar lá no início da história da humanidade, lá em Adão e Eva, né? Fala, poxa vida, mas Adão e Eva lá no começo, o que tem a ver comigo, né? Tem tudo a ver. Né? No início, Deus criou o céu, a terra, criou toda a natureza aí, e também criou o homem e a mulher. Criou Adão e Eva, os colocou no Éden, e lá Deus deu uma ordem muito específica, uma ordem que era bem clara. A gente vê em Gênesis, quem quiser acompanhar aí, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que é a seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Uma ordem bem clara que Deus deu para Adão ali. Logo, tem todos esses frutos, tem uma determinada árvore que você não pode comer. O dia que você comer, você morrerá. Né? Foi bem claro. E o que aconteceu? A gente olhando a história, a gente continua lendo em Gênesis, vai chegar no capítulo 3, onde Adão desobedeceu a Deus. Tinha uma única árvore que ele não deveria comer, e ele comeu. Isso aconteceu que trouxe o que Deus tinha falado, a morte sobre ele. Não imediatamente a morte física, mas sim uma morte espiritual. Ali houve uma separação de Deus, né? E isso afeta nós até hoje. A palavra de Deus diz em Romanos 5,12 que nos afeta de determinada forma. Fala assim, ó, Romanos 5,12 diz assim, ó, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, pelo pecado que Adão cometeu, a morte entrou no mundo. Entrou o pecado também, isso se estende até nós. A gente peca, porque um dia o pecado entrou no mundo, o pecado entrou por Adão. Então, a gente fala assim, o que tem a ver Adão? Adão pecou e trouxe a morte para o mundo, né? Se a gente olhar o que diz ainda em Romanos, capítulo 3, os versículos 9 a 12, mostra que todos nós estamos numa condição de pecadores. Todos nós estamos numa condição de pecado, né? Que nós não temos uma escapatória. Falar, mas eu não tenho pecado. Isso não existe. Todo homem peca. Todo homem, quando eu digo homem, toda mulher peca. Todos nós temos falhas. Alguns têm falhas maiores, né? Outros menores. Aos nossos olhos a gente acaba elencando essas falhas, né? Um pecado maior, um pecado menor. Mas o fato é que todos nós temos pecado. Versículo 9 de Romanos 3 diz assim, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, aqui fala que todos. Mas Deus, quando diz todos, fala todos os homens pecaram. E aqui já mostra, todos se fizeram inúteis, né? Inútil para quê? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou o homem, fez toda a criação, ele tinha um propósito. Que ele fosse glorificado, que o homem tivesse comunhão com ele. Tanto é que à tarde, fala, na viração do dia, ele ia visitar o homem. Deus queria essa proximidade com o homem. Porém, o pecado nos tornou inútil para esse propósito. O pecado, a palavra de Deus fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus.
Então, nós estávamos em condição de pecado inútil para esse propósito, totalmente separado de Deus, sem condição nenhuma de agradar a Deus, sem condição nenhuma de glorificar a Deus por causa do nosso pecado. Isso é todos os homens. A gente continua lendo ainda, fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda no capítulo 3, versículo 23, né? Então, por causa do nosso pecado, nós não poderíamos agradar a Deus. A gente fala assim, mas como assim? Deus não é amor, Deus não é bondoso, misericordioso? Sim, Deus é amor, bondoso, misericordioso, porém ele é um Deus santo e justo. Santo e justo, então ele não pode tolerar o pecado, e por ele ser justo, verdadeiro, ele não poderia simplesmente olhar o nosso pecado, olhar o pecado da humanidade e fazer de conta que não aconteceu nada. Falar, vou fazer vista grossa aqui, eu amo muito esse povo, esse erro dele não vou levar em consideração, não. Deus não poderia fazer isso. Se ele falou, o salário do pecado é a morte, a alma que pecar certamente morrerá, por sua justiça e por sua verdade, ele teria que imputar esse salário. Se a gente olhar aqui ainda, capítulo 3 de Romanos, versículo 23, a primeira parte fala assim, capítulo 6, versículo 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Então, por causa da justiça de Deus, por causa da sua santidade, ele não poderia simplesmente fechar os olhos para os nossos pecados. Mas a grandiosidade é que nesse versículo ele não para aí, não para somente na morte. Vem um mas. E a partir do momento que fala ali, mas, o salário do pecado é a morte, mas, indica uma modificação. Está indicando que a história vai mudar o curso. Está indicando que haverá uma reviravolta e haverá uma conversão. Por isso que a gente fala convertido, né? Eu, anteriormente, estava perdido em meu pecado, andando num caminho de perdição, condenado à morte por causa do pecado, à morte eterna, né? Ao lado. Quando eu olhei para Cristo, vi a salvação que ele providenciou para mim na cruz, eu converti, eu fiz uma conversão. Eu mudei do meu caminho de pecado e voltei para Deus. Tá? Então, esse é o sentido da conversão. Eu estou, o homem com o pecado, o homem por causa do seu pecado está andando num caminho onde o final é a perdição. O final é uma condenação eterna. Mas por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez para nós, que a gente vai continuar vendo aqui, existe esse mas. O salário do pecado é a morte, mas Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tem um mas, toda aquela justiça de Deus e o amor de Deus se complementaram aí. A gente vê que Deus teria que imputar a justiça dele, mas houve uma mudança aí. Só recapitulando aí para a gente entender essa mudança, que é muito importante a gente entender como que funciona isso. Deus é justo e verdadeiro. Segundo ponto, o pagamento, né, quando a palavra de Deus fala, o salário do pecado é o pagamento. Qual que é o meu salário? Eu trabalho o mês todo, depois eu tenho um salário, eu tenho um resultado pelo meu trabalho. Então, o salário pelo meu pecado, aquilo que eu vou receber pelo pecado que eu tenho, a palavra de Deus fala que é a morte eterna, né? Então, o salário, o pagamento pelo pecado é a morte. Fala assim, todos os homens pecaram, a gente viu na palavra de Deus que todos os homens pecaram, então logo, todos nós recebemos a morte. Mas Deus nos oferece a vida eterna por Cristo. Como pode isso? Se Deus teria que imputar a morte para nós, imputar a morte para mim, como que ele pode me oferecer a vida eterna? Então, vai contra o primeiro item que a gente leu, que Deus é verdadeiro e justo. É aí que entra Cristo, porque fala, nós temos o dom gratuito de Deus, a vida eterna, por Cristo. Cristo se fez pecado por nós. A palavra de Deus fala que ele, né, que não conheceu nenhum pecado, se fez pecado por nós. Se a gente olhar 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, segundo aos Coríntios 5, 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Cristo, ele veio a esse mundo, viveu aqui na terra como homem, o próprio Deus, né, veio ao mundo, viveu como homem, não cometeu nenhum pecado, cumpriu toda a lei, e ele se fez pecado por nós. Todo aquele pecado que deveria cair sobre mim, sobre você, toda a maldição da lei que deveria cair sobre mim, sobre você, foi colocada em Cristo. Daqui a alguns dias nós veremos encenações, se possível, né, se assim Deus permitir, nós veremos encenações, teatro sobre a Páscoa, na televisão, às vezes na praça, às vezes em algum teatro, nas igrejas, né? E aí a gente vai ver, o que é aquela morte de Cristo? Ali não foi meramente uma perseguição religiosa, uma perseguição política, ali era um plano de Deus, desde antes da fundação do mundo. Ele havia planejado
o Cordeiro que morreria em nosso lugar. Deus já havia planejado esse momento que Cristo pagaria pelos nossos pecados. Então, Cristo, o Cordeiro de Deus, que nunca conheceu nenhum pecado, se fez pecado por nós. Então, ele se fez pecado por nós, para Deus fala que ele foi feito maldição em nosso lugar. Né? Em Gálatas 3,16 fala, maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E Cristo foi a maldição feita em nosso lugar. Então, toda a justiça que teria que ser imputada em nós, toda a morte que teria sido passada para nós por causa do nosso pecado, foi julgada em Cristo. E por isso nós podemos ter a vida eterna, porque Cristo levou sobre si todas as nossas iniquidades. Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados. Lá na cruz do Calvário, ele pregou naquela cruz a cédula que estava contra nós, a cédula de acusação. E não somente isso, ele não apenas morreu pelos nossos pecados, ele morreu, porém, ele ressuscitou para que nós possamos morrer com ele e ressuscitar também, né? Isso é a ideia. A gente morre para esse mundo e ressuscita em um novo reino. Por isso que a gente vê aqui, faz todo sentido quando fala em Colossenses, como nós lemos lá em Colossenses 1, que fala, ele nos tirou da potestade das trevas e transportou para o seu reino de luz. Nós estávamos presos em um reino de trevas, presos aos nossos pecados. Cristo diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós éramos escravos, nós não temos, o homem não tem condição de sair desse reino de pecado. O homem não tem condição de salvar-se a si mesmo, a não ser por Cristo. Muitas vezes a gente tenta, né, alguns tentam, eu também já tentei algumas vezes, a gente pensa que por a gente ser bom, a gente fazer boas obras, alguma coisa, a gente vai herdar a vida eterna. E não é assim. Deus fala que não há um mediador entre Deus e os homens, não há outro homem, não há outro nome no mundo pelo qual nós devamos ser salvos, né, que é o nome de Jesus Cristo. Então, o único caminho para Deus, o único caminho para a vida eterna é Cristo. Essa é a única possibilidade de chegar a Deus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, não tem outra possibilidade. Então, ele nos tirou desse reino de trevas e nos transportou para o seu reino de luz. E por isso, ele pode nos dar a remissão dos pecados, pode fazer a redenção, ele nos resgata. Deus pode nos perdoar os pecados, porque nossos pecados foram julgados em Cristo. Então, aqui a gente vê toda a justiça de Deus e o amor de Deus se complementando. Deus não podia simplesmente orar para mim e falar assim, Paulo, pecador, e Deus sabe quantos pecados eu já cometi, quantos pecados eu ainda cometo, né? Estar em Cristo não significa não pecar nunca, não significa isso, a gente busca pecar menos, agradar a Deus, mas Deus, ele conhece nós também nos conhecemos, sabemos que somos falhos, Deus fala, nós falarmos que não temos pecados em nós, enganamos a nós mesmos, e ele não poderia simplesmente olhar para mim e falar assim, olha, eu vou ignorar os seus pecados. Não, ele tinha que julgar, e esse pecado foi julgado lá em Cristo. E pelo sangue de Cristo, que nos purifica do pecado, quando ele olha para mim, quando Deus olha para mim, ele fala assim, ele vê Cristo, ele vê o sangue de Cristo em mim, ele vê Cristo em mim. Ele não vê os meus pecados. Os meus pecados foram julgados já em Cristo. E aí casa todo o amor de Deus. Eu gostaria de terminar com um versículo bem conhecido, né? Alguns versículos, que é essa questão do amor de Deus e da justiça. Está logo num pequeno texto, já mostra como Deus ama, mas como ele também é justo. Diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo que estava perdido, né? Dando o seu Filho unigênito, que é Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo terá a vida eterna. É uma promessa de Deus, Deus garante isso para a gente em sua palavra, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Ou seja, Deus mostrou todo o amor dele, ele mostra todo o amor dele por nós a cada dia, a cada momento que ele nos dá para estarmos vivos aqui nesse mundo, é a misericórdia de Deus sendo manifestada, né? Por causa da misericórdia de Deus é que nós não somos consumidos, porque nós falhamos sempre, né? Mas Deus é muito misericordioso conosco. Ele mostra todo o seu amor. E ele fala que quem crê em Cristo, quem crê nesse sacrifício que Cristo fez, quem crê que realmente Cristo é o único Salvador, confiar nele de todo o seu coração, entender que tem pecados, confessando seus pecados a Cristo e confiar nele como Salvador, terá a vida eterna. É uma promessa de Deus. Porém, ele também fala, por causa da justiça, aquele que não crê
já está condenado. E a condenação é que a luz veio ao mundo. Quem que é a luz? É Cristo. Cristo veio ao mundo e não acreditaram nele. Então, não tem outra saída. Então, Deus mostra o seu amor. Deus mostra a sua justiça. A gente não pode se enganar achando que Deus é apenas amor e que Deus também é apenas justiça. Deus é os dois. Tá? Deus é tanto justo quanto amoroso. Deus é misericordioso, Deus é correto, Deus é verdadeiro. Então, nós temos a possibilidade hoje, nós estamos vivendo um período da graça, de ter essa grande salvação que Deus proporcionou para a gente, porque por nós mesmos, nós não conseguimos. Né? Então, aí nós podemos entender o que está falando lá em Colossenses 1, que Ele nos tirou, né, dando graça a Deus que nos proporcionou, né, essa graça, nos tirou do reino de trevas, nos transportando para o reino de luz, reino do seu Filho, né, e nos dando perdão dos nossos pecados. Né? O desejo de Deus é que todos venham ao arrependimento. O nosso desejo também, talvez, você ainda que está nos assistindo não tenha o conhecimento de Cristo, não tinha o conhecimento desse perdão, dessa salvação que está disponível para você, hoje você acaba de ouvir. Espero que Deus tenha tocado no seu coração, aqueles que já conhecem a Cristo, que Deus tenha tocado em nossos corações também, para nós sempre ter essa certeza de que Deus nos amou, o qual grande preço foi pago por nós na cruz do Calvário, que Deus merece toda a nossa honra e glória. E eu lanço um desafio para todos que estão assistindo aí, nós possamos compartilhar sempre a palavra de Deus, compartilhar sempre esse amor que Deus tem para nós, esse amor que Deus demonstrou para cada um de nós, para todos, né? Não somente para aquele que é bonzinho, para aquele que é santo, porque não foi para isso. A palavra de Deus diz que Deus veio para salvar o que se havia perdido. Você, né? A gente sabe, se a gente olhar para a gente sabe que a gente não é tão correto assim para merecer esse amor de Deus, mas foi para isso que Deus veio, foi para isso que Jesus veio a essa terra, para nos resgatar. Então fica esse desafio de sempre proclamar a palavra de Deus. Espero que Deus possa trabalhar grandemente na vida de cada um de vocês. Vamos continuar orando para esse momento, né, tão difícil aí no nosso mundo, no nosso país. Alguns países estão se recuperando, o nosso país aparentemente está chegando no início, mas também pode ser um início e pode ser praticamente o fim. Deus pode mudar todas as situações. Vamos continuar orando, orar pelos familiares que estão com as pessoas enfermas, orar pelos familiares daqueles que tiveram seus entes queridos levados aí. Deus possa confortar a gente a cada dia, nos dar sabedoria e ainda mais confiança em Deus sempre. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por esse momento junto. Obrigado, Senhor, pela tão grandiosa salvação que o Senhor providenciou para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem conosco cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para nós, ó Pai, viu pecadores, ó Pai, mas o Senhor nos amou. E enviou Cristo, ó Pai, para nos salvar, enviou Cristo, o nosso único Salvador, ó Pai. Enviou Cristo, ó Pai, para nos resgatar, ó Pai, nos resgatar de um mundo, ó Pai, tão perdido, nos resgatar, ó Pai, de uma condenação eterna. Obrigado, Senhor, por aqueles que ouviram a Tua palavra. Peço, Senhor, que essa palavra, ó Pai, não saia do nosso coração, que ela dê frutos, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, ó Pai. Abençoe ainda, ó Pai, os cultos que teremos amanhã, abençoe as igrejas que estarão ministrando a Tua palavra, ó Pai. Algumas igrejas ainda estão com as portas abertas. Abençoe, ó Pai, que aqueles irmãos que estarão chegando lá, ó Pai, possam, ó Pai, chegar são e sair são também, ó Pai. Abençoe tudo que será feito em nome de Jesus. Amém. A gente aguarda vocês amanhã. Amanhã, lembrando, terá culto. O pastor José estará transmitindo os cultos de amanhã. Provavelmente a escola dominical e o culto à noite também. E a gente vai estar comunicando vocês através do Facebook e nos grupos de WhatsApp. Deus abençoe a todos. Boa noite.